aí pessoal, tudo bem? Chegamos a mais uma aula e o assunto de hoje é múltiplos e divisores. Múltiplo e divisor. Se a divisão dos números naturais, por exemplo, 16 por 8, é exata, nós podemos dizer que o resto é zero. Podemos afirmar também que 16 é múltiplo de 8, que 16 é divisível por 8, ou 8 é divisor de 16. Para obtermos os múltiplos de um número natural, multiplicamos esse número por todos os números naturais. Vamos dar um exemplo. Quais seriam os múltiplos de 0? Como 0 multiplicado por todos os números naturais é sempre 0, nós só teremos um múltiplo. Já os múltiplos de 2, ao multiplicarmos o 2 por todos os números naturais, nós obtemos a seguinte sequência: 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Da mesma forma o número 5. 0, 5, 10, 15, esses são os valores encontrados quando multiplicamos o número 5 por todos os números naturais a partir do 0. Conjunto dos divisores. Para obter os divisores de um número natural, dividimos sucessivamente por todos os números naturais a partir do 1 e verificamos quais são divisões exatas. Vamos dar exemplos. Quais são os divisores de 16? O 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Por quê? Porque ao dividirmos o 16 por todos os números naturais a partir do 1 até chegar ao 16, nós encontramos esses números que estão listados aqui. Também podemos calcular o número de múltiplos de 16 fazendo o mínimo múltiplo comum do número. Então, 16 dividido por 2 dá 8, que dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4 resultados no mínimo múltiplo. O 16 fatorado seria 2 na quarta potência. Agora, para sabermos o número de divisores de 16, nós podemos calcular da seguinte maneira. Usamos o expoente desse resultado e somamos 1. Ou seja, 4 mais 1 é 5. Logo, 16 tem 5 divisores. Quais serão os divisores de 5? O número 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Quais são os divisores de 20? Ao dividirmos o número 20 por todos os números naturais a partir de 1, nós verificamos que as divisões exatas são os resultados 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Decompondo o número 20, nós temos 2 ao quadrado vezes 5 na 1. Os expoentes são 2 e 1. Então, o número de divisores de 20 pode ser calculado dessa forma. O expoente de 2, que é 2, mais 1, vezes o expoente do 5, que é 1, mais 1. 3 vezes 2, 6 divisores no total. Um número é divisível por 2 quando é par. Isto é, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Nesse caso, nós temos alguns exemplos aqui. 28, 346, 1024, então termina em 8, termina em 6, termina em 4. Podemos dizer que o número divisível por 3, ele tem a soma de seus valores absolutos, um número divisível por 3. Vamos dar um exemplo. 27 tem o algarismo 2 mais o 7. Então nós somamos o 2 mais 7 dá 9 e 9 é divisível por 3. Da mesma forma o 81, que o resultado é 9. 243 também é 9. 2 mais 4, 6, mais 3, 9. A soma dos valores absolutos dos algarismos é o número 9 e 9 é divisível por 3. Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos desse número devem ser um número divisível por 4. Então, 116 tem 16 nos dois últimos algarismos. E como 16 é divisível por 4, esse número 116 também será. Da mesma forma, o 472. 72 é divisível por 4. 3.700 também é divisível por 4, porque 00 é um número divisível por 4. Para ser divisível por 5, deve terminar em 0 ou em 5. Vamos dar alguns exemplos. 230, 895 e assim sucessivamente. Para ser divisível por 6, o número deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo. 24 é divisível por 2, que é 12, e divisível por 3, que é 8. Para ser divisível por 9, a soma dos valores absolutos dos seus algarismos deve ser divisível por 9. Exemplo. 3.744. 3 mais 7, 10, mais 4, 14, mais 4, 18. 18 é divisível por 9, o resultado é 2.
Da mesma forma, 810. 8 mais 1, 9. 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 9, que é 1. E assim sucessivamente. Para ser divisível por 15, nós devemos ter este número divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo. O número 90 é divisível por 3, porque o resultado é 30, e também divisível por 5, que dá 18. Logo, 90 é divisível por 15. E assim sucessivamente. Mínimo múltiplo comum. Muitas vezes, nós necessitamos tirar o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais algarismos. Vamos dar um exemplo. Qual seria o mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 15? Enquanto tiver número par, nós continuamos dividindo por 2. 6 e 8 são divisíveis por 2, que dá 3 e 4. Aqui nós temos 4, ainda é par, dividimos por 2. 3, 2, 15. Ainda temos um número par, dividimos por 2. Agora nós temos o número 3, então dividimos por 3. Nós temos agora o número 5, dividimos por 5. Então, o mínimo múltiplo comum desse número será o produto de 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 na 3, vezes 3, vezes 5. Total, 120. Máximo divisor comum. Já aprendemos o mínimo múltiplo comum, agora nós vamos aprender o máximo divisor comum. Nesse exemplo, nós vamos tirar o máximo divisor comum entre 18 e 60. Para tirar o máximo divisor comum desses números, nós devemos tirar o mínimo múltiplo comum e verificar quando o divisor dividiu os dois números ao mesmo tempo. Nesse caso, nós temos o número 2 aqui como divisor, e ele dividiu o 18 e o 60 ao mesmo tempo. Já aqui, o 2 só dividiu o 30, não vale. O 9 e o 15, como são múltiplos de 3, nós temos aqui novamente uma repetição onde o divisor dividiu os dois ao mesmo tempo. Aqui embaixo nós temos somente o 3 dividindo por 3, o 5 não. E aqui também, somente o 5 dividido por 5. Então, o máximo divisor comum vai sair da multiplicação do 2 e do 3, que são os números que dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, o máximo divisor comum de 18 e 60 é 6. Numa corrida de automóveis, o primeiro corredor dá a volta completa na pista em 10 segundos. O segundo em 11 segundos e o terceiro em 12 segundos. Quantas voltas terá dado cada um, respectivamente, até o momento que passarão juntos na linha de saída? Para resolver esse problema, nós devemos tirar o mínimo múltiplo comum entre 10, 11 e 12 segundos. Nesse caso, nós temos 660 segundos para todos esses tempos de corrida. Dividindo 660 por cada um desses tempos, nós temos então 660 por 10. Esse primeiro corredor, que faz em 10 segundos, ele dá 66 voltas para chegar no mesmo nível que os demais. O que leva mais tempo para dar uma volta, ele vai dar menos voltas. Então, ao dividir 660 por 11, nós temos 60 voltas. E o terceiro e último corredor, ele dá 55 voltas para chegar no mesmo ponto em que o primeiro e o segundo. 660 dividido por 12, que é o tempo maior, dá 55. Os corredores 1, 2 e 3 passarão juntos depois de 66, 60 e 55 voltas, respectivamente. Então, os corredores passarão juntos na linha de chegada a partir de 66 voltas para o primeiro corredor, 60 para o segundo e 55 para o terceiro. Outro exercício. Se os trabalhadores de uma certa empresa forem organizados em grupo de 4, 5 ou 6 pessoas, sempre sobrarão 3 trabalhadores. A empresa pretende aumentar o número de seus trabalhadores para 80. Para isso, o número de novos trabalhadores que ela deverá contratar é: da mesma forma, pegamos o número 4, 5 e 6, tiramos o mínimo múltiplo comum, que dá 60. Agora, nós vamos somar os 3 trabalhadores, porque sempre vai sobrar 3 trabalhadores no total do número de trabalhadores da empresa quando divididos ou escalonados nesses grupos de 4, 5 ou 6 pessoas. Como a empresa deve aumentar até 80 o número de trabalhadores, ela então deve contratar mais 17, pois ela já tem 63. Resposta à letra B. Outro exercício. Para a confecção de sacolas serão usados 2 rolos de plástico. Esses rolos, medindo 450 cm e 756 cm, serão divididos em pedaços iguais
e de maior tamanho possível, não devendo haver sobras. Qual será o comprimento de cada pedaço e o número de pedaços obtidos em cada rolo? Para resolver essa questão, nós devemos tirar o máximo divisor comum entre esses dois rolos, o de 450 centímetros e o 756 centímetros. Aí nós podemos verificar que 18 é o máximo divisor comum. Então, os dois números são divisíveis por 18. Logo, o comprimento de cada pedaço poderá ter 18 centímetros, pois os pedaços devem ser iguais para ambos. O número de pedaços obtidos em cada rolo é feito pela divisão de cada tamanho pelo tamanho de cada pedaço dos dois rolos, ou seja, 450 dividido por 18, que dá 25 pedaços. 756 dividido por 18, que dá 42 pedaços. O resto da divisão do produto 123.456.000 por 654.321 por 6 é. Nesse caso, nós temos que o número 123.456 é divisível por 2, porque ele é um número par. 654.321 é divisível por 3, porque os dois últimos algarismos, 21, é divisível por 3 e dá 7. Logo, esta multiplicação é divisível por 6, porque esses números são divisíveis por 2 e por 3. Resposta A. Outro exercício. Determine o número de divisores de 40. Como só está pedindo o número de divisores, nós não queremos saber agora quais são, e sim quantos são. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. O 40 dá por 2, que dá 20, dá por 2, que dá 10, que dá por 2, que dá 5. Então, o 40 é 2 ao cubo, vezes 5 na 1. Logo, o número de divisores é 3 mais 1, vezes 1 mais 1. 4 vezes 2, 8. 40 tem 8 divisores. Quais são os números de divisores deste número n, que é igual a A na M vezes B na N, onde A e B são números primos? Como A e B são números primos, nós não podemos fatorar mais do que já está. Então, esse número fatorado tem exatamente esse formato, A na M vezes B na N. Logo, os expoentes M mais 1 vezes N mais 1 resulta no número de divisores. Ok, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima!